Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Não é um versículo terrível assim? Porque Deus está falando com o seu povo. Ó homens, até quando vocês vão tornar a minha glória num verdadeiro vexame? Pense em duas coisas opostas: a glória de Deus e um vexame. E é triste. E a nossa geração, e eu não quero me excluir da minha geração, sabe? Eu vejo muitas pessoas simplesmente que elas acham que o que elas têm para fazer por essa geração é dizer assim na internet, nos lugares: eu não sou evangélico, eu não sou mais, eu sou outra coisa, eu sou sozinho, não é? Porque isso está uma vergonha. Eu nunca vi alguém que ama a Deus agir assim na Bíblia. Israel fazia essas coisas. Quantas vezes você já viu os profetas de Israel dizer: eu não sou mais de Israel, eu sou eu mesmo, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, eu não sou, é uma vergonha, essas pessoas não vivem o que Deus quer, eu estou fora. Não é esse o nosso chamado, de querer dizer que nós não temos nada a ver com a nossa geração. Quando nós vemos esses homens orando, eles oravam assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós, sempre assim, se incluindo, sabe? Não falando eles, mas eles falavam. A oração de Daniel, por exemplo, de Neemias: nós pecamos contra ti, nossos filhos te desonraram, o teu povo tem feito isso. Eles se incluíam, eles se sentiam parte daquilo. Nós devemos ser instrumentos, e Deus diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Numa carta a uma das igrejas, em Apocalipse 2:5, Deus diz: lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te. Não adianta você dizer: eu estou fora, eu não faço parte disso, ou então eu fico chateado porque Deus fala. Lembra onde foi que você caiu e se arrependa, não é? Ele está falando: não seja como Caim. Quando Deus falou com Caim, o semblante dele se mudou, ficou com a cara de aborrecido. Ele não pensou em que momento o coração dele desvirtuou de uma comunhão com Deus que o levou até aquele estado. Então, qual é o caminho para o avivamento, não é? Que nós tanto almejamos para a nossa geração, para a nossa igreja, para a igreja evangélica, da qual nós não podemos simplesmente dizer que não fazemos parte. Nós não podemos nos desassociar do evangelho. Se a cada vez que um nome de alguma coisa relacionada a Deus for envergonhada pela atitudes vis dos homens, nós simplesmente falarmos: nós não somos isso, onde nós vamos parar? As pessoas já mataram em nome de Cristo, já roubaram em nome de Cristo, e fazem isso ainda hoje. O que nós vamos dizer? Que nós não somos de Cristo? Que porque há homens que corrompem e usam o nome de Cristo para coisas vis, nós não somos de Cristo? Que porque o evangelho tem sido tornado um vexame em vez da glória de Deus, nós não temos nada a ver com o evangelho? Que porque há muitos pastores que usam o reino de Deus para ganhar dinheiro e mentir para as pessoas com uma psicologia barata, uma autoajuda barata, que eu não sou pastor? Não é? Nós temos que nos voltar para a Bíblia e pensar: Deus, como a nossa geração chegou a esse ponto, como nós chegamos ali, para que nós possamos nos arrepender, Deus, para que o teu nome de novo seja exaltado na tua igreja. E eu quero dar alguns insights só esta noite para nós a respeito disso, porque tudo está extremamente confuso, não é? Porque cada vez mais as pessoas recebem menos doutrina, menos verdade. Cada vez mais as pessoas estão desinteressadas sobre a verdade de Deus, sobre discernir cuidadosamente o que ela diz, e cada vez o maior interesse das pessoas é com sua experiência mística, é o que elas vão sentir num culto. Essas vão ter determinada experiência, se vão sentir aquilo, se vão sentir aquilo outro. Esse foi o caminho da queda. Então, qual é o caminho do avivamento? É nós voltarmos às verdades fundamentais. E eu estava pensando, o que é mais fundamental entre todas as coisas? Grande parte das pessoas que eu converso não conhecem aquilo que é essencial. Então elas não podem ver o que está errado. Elas têm terríveis dificuldades. Então nós queremos
voltar e falar às pessoas. Nós precisamos voltar onde nós caímos. Nós precisamos tocar aquilo que é essencial, para que de fato haja algo novo. Nós precisamos entender por que a igreja está no mundo, o que é a igreja. Nós precisamos das bases, não é? Que forjaram a igreja, para colocar a igreja no caminho certo, para andarmos. É óbvio que sempre haverá apóstatas, sempre haverá uma falsa igreja, mas isso não tira de nós a responsabilidade sobre a nossa vida que foi colocada nesta geração. Não adianta eu falar, eu devia ter nascido na geração dos puritanos. Talvez se nós fôssemos colocados lá, íamos ser uma vergonha, não é? Então Deus nos colocou agora para sermos tudo o que Ele quer que nós sejamos. Então nós devemos voltar ao começo, e nós devemos todos os dias voltar ao começo aí, sabe, para tudo que nós edificarmos, ter essa base essencial. E qual é o problema? Onde nós começamos esse declínio, que durou 100 e poucos anos, até chegar a esse estado lamentável, que tem tudo a ver com Deus falando: até quando vocês vão transformar a minha glória num vexame? Nós devemos começar com uma grande visão de Deus. A nossa geração não tem uma grande visão de Deus. Mesmo nós somos atingidos pela superficialidade da nossa geração em relação a Deus. Então nós temos que começar com uma compreensão de quem Deus é, para entendermos todas as coisas que estão erradas, que precisam ser feitas, que precisam ser mudadas. Então Provérbios 9:10 diz para nós algo fundamental: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma grande visão de Deus gera um grande temor e faz de nós homens sábios. Tudo começa no temor de Deus, e é tudo que fracassou em nossa geração. Tudo começa nesse ponto. Se nós temos um elevado conceito de Deus, nós vamos ter uma visão certa de todas as coisas. Deus está no coração, sabe? Essa visão de Deus está no coração de toda a justiça, de toda a obediência. Porque algumas pessoas têm dificuldade de pensar, porque a igreja, o pastor fala tanto em obediência, porque elas não conseguem entender que tudo isso começa com o ser de Deus, com quem Ele é. Então Levítico, capítulo 11, a partir do 45 diz: porque eu sou o Senhor, em letra maiúscula, ou seja, Jeová, o grande eu sou, que vos fiz subir da terra do Egito, para que seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 45. Essa mensagem é repetida em Mateus 5, 48, com outras palavras, não é? Sede santo, por eu sou santo, dizendo: sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito, não é? Dito pelo próprio Jesus. E em 1 Pedro 1, 16, 17 diz: sede santos, porque eu sou santo. E no 17: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que todos esses textos estão dizendo é o seguinte: temam a Deus, temam a Deus, que a verdade desperte em vocês um grande temor do Senhor. Ou seja, entenda a santidade de Deus, entenda que Ele é santo, santo, e então tema-o, enche o seu coração de temor. Eu quero que você veja que toda a base daquilo que Deus nos ordena é essa. Em Levítico 18, não é? De 18 a 20, é um clamor à santidade, é uma porção fundamental das Escrituras. Levíticos capítulo 18 até o 20, e nós queremos dar apenas um leve sentimento de todo esse texto, que é grande, não é? No capítulo 11, 45, nós vimos falar aquilo que é repetido em Mateus, em Pedro. E no 18:2 diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Essa é a base. Sempre que Deus fala em seus mandamentos, na obediência, Ele começa assim: eu sou o Senhor, eu sou santo. Essa é a base. No versículo 4 Ele diz: fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes nele, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Essa é a razão. Eu sou Deus, eu sou o vosso Senhor. No versículo 5, Levítico 18, 5: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, ó homem, viverá por eles.
Então ele diz: porque eu sou o Senhor. E no versículo 6, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Essa é a base. Em outras palavras, Deus não é caprichoso, Ele não inventou um monte de leis. As leis expressam o caráter santo que Ele tem. Esse é o motivo. Deus não é alguém que quer estragar o que as pessoas querem fazer com regras e com leis. Ele diz: eu sou Deus, compreendam, eu sou o santo, eu sou o Senhor, eu criei todas as coisas. É isso, Deus é o Senhor. Essa é a base de todas as coisas. Quando o nosso coração começa a temer a Deus, ou enxergando a sua santidade, então você começa com um entendimento saudável a temer a Deus. Nossa geração não teme a Deus, porque ela não tem um entendimento saudável a respeito dele. Vá para o final do capítulo 18, no versículo 30, diz assim: portanto guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. E como é que ele acaba o versículo? Eu sou o Senhor vosso Deus. Essa é a repetição. Você vai ver que do 18 ao 20, como nós falamos, tudo que Deus fala, isso ele repete: porque eu sou santo, porque eu sou o Senhor, porque eu sou Deus, porque eu os criei. Esse é o motivo. Ele é o nosso Deus, Ele é Deus, e Ele coloca o fato dele ser nosso Deus, ser o nosso Criador, coloca sobre nós exigências tremendas. Nós devemos viver um viver santo. Por quê? Porque Ele é santo, e Ele nos criou. E capítulo 19 diz assim: e o Senhor falou a Moisés dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: santos sereis. Por quê? Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Você vê, versículo após versículo, Deus repete a mesma coisa. No versículo 30, cada um de vocês deve manter reverência à sua mãe e ao seu pai. Por quê? Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Essa é a razão. Filhos, honrem seus pais. Por que eu tenho que honrar meu pai? Porque eu sou Deus, porque eu sou o Senhor. Em outras palavras, Ele está ensinando aquele povo e a nós a conviver com reverência com sua pessoa santa. No versículo 10, eu sou o Senhor vosso Deus. No versículo 12, não jureis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. No versículo 14, eu sou o Senhor. No 18, eu sou o Senhor. No 25, eu sou o Senhor. É isso. Uma elevada concepção de Deus começa a nos encher de um santo temor de Deus. É aí que a nossa geração caiu. Porque o propósito de existir a igreja é fazer com que as pessoas temam a Deus, tenham um elevado conceito de Deus, vivam em temor. Então ele diz no versículo 28, eu sou o Senhor vosso Deus. Você não deve fazer cortes em seu corpo para os mortos, nem marcas em sua pele. Eu sou o Senhor. Guardarei os meus sábados, reverencio o meu santuário. Por quê? Porque eu sou o Senhor. No 30, eu sou o Senhor. No 34, eu sou o Senhor. No 36, no 37, Ele quer inculcar em nós todos esses mandamentos. Tem como fundamento temer a Deus, reconhecer quem Ele é. E a gente pula para o capítulo 20 e é a mesma coisa. O Senhor falou a Moisés, no versículo 2 e 3, também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, quer da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará, e eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do povo, porquanto deu a sua descendência a Moloque, para contaminar meu santuário, e profanar o meu santo nome. Por que ele vai destruir aquelas pessoas? Porque profanaram o meu santo nome. Essa é a razão, sempre, sempre, sempre. Deus quer que nós tenhamos uma visão grande de quem Ele é, e tenhamos reverência. Você deve viver de acordo com o que Deus é. Se você quer citar o seu nome, nunca cite o nome de Deus sem uma profunda reverência, é o que Ele está dizendo. E no versículo 7 Ele diz, portanto, santificai-vos, e sede santos. Por quê? Pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Essa é a base. Uma grande visão de Deus faz um povo santo. O que traz um avivamento não são reuniões que acontecem coisas mirabolantes,
São reuniões em que nós começamos a ter uma visão de Deus que traga um grande temor e reverência diante da sua santidade. No versículo 20: e guardais os meus estatutos, e cumpra os meus mandamentos, porque eu sou o Senhor que vos santifica. E no 24: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. E no 26: e ser-me-eis santos, porque eu sou o Senhor, eu sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus, e eu sou santo. É isso, do 18 ao 20, Deus repete, e no capítulo 21 ele vai continuar, e no 22 nós não temos tempo. Agora, a lei não é um capricho de Deus, ele não fica pensando, o que eu posso criar para colocar sobre... Não, ele está dizendo, eu sou o Senhor, eu sou Deus, a lei diz quem eu sou, santo, puro. Vocês precisam ter uma visão grandiosa do grande Deus que vocês têm. A santidade de Deus é o primeiro elemento central na estruturação de uma grande visão de Deus. Se o homem não entender a santidade de Deus, naquilo que a Bíblia nos chama a entender, ele não pode entender mais nada no Evangelho, nem a cruz, nem a morte de Jesus, não pode entender nada. Você começa com uma compreensão da santidade de Deus, e todo o resto flui disso. E se uma geração não compreender essa santidade, ela não vai compreender mais nada, e tudo que ela fizer será ofensivo para Deus. Então, quando nós pulamos para Romanos 10, Paulo faz uma acusação a Israel. Paulo ora e diz, eu desejo a salvação de Israel, eu faria qualquer coisa para eles serem salvos. Mas ele diz, porque esse é um povo que tem zelo sem conhecimento. Eles têm um zelo, mas esse zelo não está de acordo com a verdade de Deus. É um zelo fútil, porque opera a partir da ignorância. Eles são zelosos, eles acreditam nessas coisas, mas eles não sabem nada sobre a justiça de Deus, nem sobre a santidade de Deus. O que permitiu Israel achar que se criasse algumas regrinhas e obedecesse, eles iam agradar a Deus. E quando eles estabeleceram sua própria justiça, eles estavam dizendo o quê? Olha, estabelecemos essa justiça aqui, e eu acho que ela é suficiente para Deus, porque eles não entenderam a grandeza da santidade de Deus, a grandeza da sua justiça. Quando o homem acha que pode agradar a Deus, ele não entendeu. Essa é a acusação de Paulo a Israel. Eles foram um fracasso em entender como Deus é justo, e como aquilo que eles faziam era sujo, em vez de grande. Eles pensaram, isso é grande, isso está do tamanho do nosso Deus, olha, o que nós fazemos está do tamanho da justiça dele. Paulo diz, quando vocês fazem isso, vocês diminuíram Deus, tudo que Deus quis incutir, vocês perderam, e isso é mortal, e isso matou a nossa geração, fez nós termos um culto vazio. Então a responsabilidade, em primeiro lugar, de todo pastor, de todas as pessoas que ensinam a palavra de Deus, de todo líder, é dar às pessoas uma visão grandiosa de Deus, mas não se prega mais sobre isso, porque a pregação hoje está centrada em como o ser humano é grande, e como Deus existe para ajudar ele. Mas muitas pessoas não conseguem ver o tamanho do mal disso, porque elas não compreendem quem Deus é, nem a sua grandiosidade, nem a sua santidade. Devemos entender, sabe, como o nosso Deus santo e glorioso é grande. Tudo que a Bíblia escreve é para nós enxergarmos isso. A cruz é para nós entendermos como esse Deus é santo, como Ele odeia o pecado, como Ele é grandioso. Ou seja, nós, líderes, e nós, igreja, não podemos tornar Deus banal, é o oposto. Não podemos reduzi-lo na estatura da sua majestade, para que o homem se sinta bem, porque isso é mortal. Isso não é avivamento, isso é morte, isso é perder tudo. Então Deuteronômio 31, não é? Voltando aqui ao Pentateuco, no versículo 15 diz, então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem parou à porta da tenda, e o Senhor disse a Moisés no 16, eis que você está prestes a deitar-se com seus pais. Ou seja, Deus disse a Moisés, você está prestes a morrer, Moisés, você só tem mais alguns dias, e este povo se levantará para se prostituir depois disso. Triste, Moisés vai morrer,
e o povo vai se prostituir com deuses estranhos. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos da terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que tem feito com ele, e assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que sejam devorados. E tantos males e angústias os alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico, e ensinai para eles este hino, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá, e se fartará, e se engordará, e então se tornará a outros deuses, depois que eu fizer tudo isso, e os servirá, e me irritarão, e anularão a minha aliança. E será que quando alcançarem muitos males e angústia, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca da sua descendência, porquanto conheço a sua imaginação, e que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tem jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia, e ensinou os filhos de Israel. Deuteronômio 31, 16 a 22, você vê, Deus está dizendo: você vai morrer, e depois que você morrer, esse povo, depois que eu der tudo a eles, eles vão me abandonar. Eu quero que você faça um hino, nós sabemos até hoje, se descobriu agora, até nas escolas que preparam jovens para o pré-vestibular, que quando nós aprendemos algo com música, nós simplesmente não esquecemos. Então Deus diz: faz um hino, eu estou te dizendo, vou fazer quando acontecer isso, eles vão fazer isso, então eu vou devorá-los, vou destruí-los. Eu quero que tudo isso seja na letra do hino que você vai fazer aí, e eu quero que isso seja ensinado a eles, e que Israel cante esse hino todas as vezes. Por quê? Quando eu estiver fazendo o que eu disse, eles vão lembrar do hino, porque os pais vão ensinar os hinos aos seus filhos, e os seus filhos aos seus filhos. Eles vão lembrar: Deus falou que se nós profanássemos o seu nome, Ele faria isso. Deus quer incutir em nós: eu sou um grande Deus, eu sou um Deus eterno, eu sou santo. Por isso há todos esses textos. E no capítulo 32, versículo 9, ele diz: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. E o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha, e azeite que dura, da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura de cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas e vinho puro, e engordaram-se Jesurum, deu coices. Ou seja, depois de todas essas coisas maravilhosas, engordaste, engrossaste-te, e de gordura te cobriste. Então começou a dar coices, começou a tripudiar do Deus que deu todas essas coisas, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos provocaram seu zelo, com abominação o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, em esquecimento puseste o Deus que te formou. Sempre que há uma visão descendente de Deus, o que nós temos é isso, um holocausto espiritual. Essa geração, há décadas atrás, começou a ter uma visão menor de Deus, começou a colocar o homem no lugar de Deus em seus cultos, em suas mensagens, e agora é o que nós temos. Deus deve ser exaltado, cada mensagem deve falar a respeito disso, cada culto, nossas atitudes lá fora, nós estávamos falando antes, nós demos nossa palavra, nós vamos cumprir. Por quê? Porque Deus deve ser exaltado. Nós devemos viver uma vida santa porque Deus é o Senhor e Ele deve ser exaltado. Essa é a razão. Filhos, obedeçam a vossos pais, porque Deus deve ser exaltado. Não os desonre, não o despreze. Eles pensaram que Deus era menos santo do que Ele era.
E eles pensaram que eles eram mais santos do que eram, porque sempre esse é o problema. Quando você pensa que Deus é menos santo do que Ele é, você começa a achar que você é mais santo do que você é. Então você começa a achar, Deus aceita esse culto, porque esse culto está muito bom. Porque à medida que você diminuiu Deus, você se engrandeceu. Sempre que nós diminuímos Deus, nós engrandecemos a nós mesmos. É o que Deus está denunciando. E portanto, eles não poderiam encontrar Deus de verdade. Estamos falando de Israel, mas é a mesma verdade sobre a igreja, de tempos em tempos. A majestade de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus é a concentração suprema da igreja. O nosso tema, o tema das nossas vidas é a glória de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a honra de Deus. Tudo que nos acontecer, contanto que Ele seja honrado, nós vamos estar prontos e glorificar o Seu nome. Francamente, não é assim hoje. Francamente, não é essa a mensagem que as pessoas estão ouvindo nesta noite. Elas estão ouvindo como melhorar seu casamento, como ter uma vida feliz, como ter uma vida sexual boa. É isso que as pessoas estão ouvindo. Como ganhar dinheiro. Deus não está mais em nossos cultos. Nós não temos uma visão grandiosa de Deus. Os cultos não mostram para o mundo, Deus é grande, Deus é grande, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Ele é digno da nossa honra. Não é isso que nossos cultos clamam. Não há avivamento. Os ídolos tomaram o lugar de Deus. Não os mesmos de Israel, mas os ídolos da autoimagem, do ego, da autoestima, da felicidade, do dinheiro. E não pense que, sabe, é tudo que ocupou o lugar, tudo que é a prioridade. É por isso que Jesus diz, você serve a Deus ou ao dinheiro, a Deus ou ao ego de vocês. Querem me seguir? Tome a cruz e neguem-se a si mesmo. Se vocês não querem fazer isso, vocês fizeram do seu ego um Deus. E é isso, a igreja está no negócio da venda do conforto psicológico. Todo mundo quer que no final do culto, todo mundo se sinta bem consigo mesmo. Que bom, nós somos maravilhosos, nossa autoestima está maravilhosa depois desse culto, o pastor falou coisas tão boas, estou me sentindo tão bem. Isso é a negação da verdade. Quando a igreja está no ramo da elaboração de uma teologia centrada no homem, ela se torna popular, mas ela não é mais divina, ela é diabólica. Ela fez o que Israel fez. Então nós temos que definir e nos colocar no lado de Deus. Temos que tratar com a nossa superficialidade, porque nós não ficamos contaminados pela superficialidade da nossa geração. Nós temos banalizado Deus, nós puxamos Deus para baixo, fizemos Deus algo barato. Nós não ficamos indignados quando as pessoas se divertem com Deus. Nós não ficamos indignados quando a pessoa faz um show para a juventude se divertir com o nome dele. Nós achamos mais ou menos, não é muito certo. Não, porque até nós banalizamos Deus. Nós achamos que Ele é pequeno, e achamos que a nossa santidade é muito grande, e achamos que aquilo que está fazendo é digno, está do tamanho certo. Toda a lei de Deus foi para arrancar isso de nós. Nós, cada vez mais, aquilo que nós chamamos de igreja hoje, somos ativos, mas não somos santos. E a responsabilidade, em primeiro lugar, da igreja é exaltar Deus. Qual é o culto bom? O culto que exaltou Deus, o culto que teve uma santa reverência para com Ele, com a sua pessoa.